Sejam todos bem-vindos ao EDS Podcast, o podcast que está rompendo barreiras. Começou em Maracanaú, mas agora estamos abertos a receber pessoas de todo o Brasil, quem dirá de todo mundo um dia. E hoje, para começar, eu quero falar dos meus parceiros, a Like Pastelaria. Like Pastelaria que fica no Acaracuzinho, mas atende toda a região do Maracanaú. A Like Pastelaria tem pastéis com nomes de redes sociais. O meu preferido é o Facebook, que vai carne, milho, ovo, queijo, coalho. Então, assim, se você quer comer um pastel bom, de qualidade, Like Pastelaria é o lugar. Ou chama nas redes sociais e pode fazer seu pedido através do novo aplicativo que eles instalaram lá agora, que é muito prático e o pastel vai chegar para você quentinho e saboroso. E hoje, para a gente bater um papo aqui, eu convidei esse cara que é um parceiro já da EDS há algum tempo e a gente vai poder falar de empreendedorismo, de contabilidade, de investimento, porque o homem é desenrolado e conhece de tudo um pouco. E hoje nós vamos bater um papo com o Robson Constantino. Isso nome aí. forte, né? É, sim. Constantino, um pouco de italiano. Não sei de onde, mas tem. Bacana. E aí, Robson, como estão as coisas aí na contabilidade aí da Constantino, né, que passou por uma mudança, mudou a identidade visual. Existem outras mudanças além do visual? Sim. Nós tivemos uma série de mudanças, né, de 2020 para cá, na estrutura da Constantino. Acho que nós também, como todas as empresas, a maioria dos empreendedores, nós somos afetados pela pandemia, né? Mas, assim como todos os brasileiros e todos os empreendedores, nós sobrevivemos. Estamos aqui firmes e fortes, né? E, primeiro de tudo, agradecer aqui o convite do Edson, da EDS, para participar aqui do podcast. Muito feliz com esse convite e poder compartilhar um pouco da nossa experiência e da nossa visão de empreendedorismo, né? Ainda sobre essa questão da mudança, né? A identidade da Constantino passou por uma mudança, que nós vimos numa pegada, vamos dizer assim, uma contabilidade mais tradicional, né? Que hoje a contabilidade ela ainda se divide em uma tradicional e uma contabilidade mais inovadora, que traz para o cliente algumas coisas diferentes. Não simplesmente o fato de você gerar imposto, calcular imposto, gerar folha de pagamento e mandar, né? Então, pensando nessa mudança de forma de atuar, nós também mudamos a identidade da Constantino para uma identidade mais moderna, né? Que, diga-se de passagem, ficou muito bonita, feita aqui pela EDS. Então, assim, o objetivo de mudar a identidade foi para mostrar ao nosso cliente que a Constantino ela continua com a mesma seriedade, com os mesmos princípios de manter tudo em ordem, mas com uma ideia mais inovadora, né? Eu sei que as pessoas ouvem falar isso cotidianamente, diariamente, a questão da contabilidade consultiva, né? Contabilidade mais moderna, e a nossa ideia é oferecer para o cliente algo a mais do que contabilidade. Bacana. E acredito que isso venha numa boa hora até para acompanhar esse mundo do empreendedorismo, né? Sim. Hoje em dia é quase uma moda, né? Empreender, ou às vezes por necessidade, ou às vezes porque o cara quer uma segunda renda. Sim. E como que é isso dentro da Constantino? Esses novos empreendedores, que alguns ainda ficam informal por muito tempo. Como que você visualiza isso dentro da Constantino hoje, na atualidade? Inclusive essa questão que você tocou do boom, né, do empreendedorismo, realmente eu acredito que houve mesmo um crescimento exponencial de empreendedores, né, no Brasil, eu acredito que no mundo, falando mais aqui do território nacional, houve um boom. Isso se deu muito em virtude também da pandemia, né? Então houve uma série de pessoas que ficaram desempregadas, né, porque as empresas tiveram que reduzir o seu quadro, e essas pessoas tinham que criar uma maneira de sobreviver e de ganhar dinheiro de alguma forma. Então, elas encontraram no microempreendedor, né, individual, vamos falar aqui de MEI, uma saída para se regularizar e conseguir empreender, porque ela tinha que tirar sua renda de algum lugar, né? Porém, a gente tem que pensar no empreendedorismo não só como uma febre, né, que vem e passa. Infelizmente, muitas empresas dessas que abriram durante a pandemia ou já fecharam ou estão fadadas a fechar, porque foi só realmente uma febre. Então, o cara não se planejou, né? Nosso amigo Ricardo Pinto diz, né? Se você não se planejar, você não vai crescer. Então você tem que planejar para crescer, organizar para crescer. Então o boom do empreendedorismo surgiu, né? Ainda está bastante alto. Nós da Constantino Contabilidade, nós temos uma forma de atuar, eu digo, um pouco diferente da maioria das contabilidades, porque
se você chega lá na Constantino, eu quero abrir uma empresa assim, assim, assado. Primeira pergunta que a gente faz é o motivo dele querer abrir aquela empresa. Segundo, saber se realmente ele tem condições de manter aquela empresa. E se ele sabe quanto ele vai gastar para manter aquela empresa. Então, nosso interesse não é simplesmente abrir por abrir uma empresa, né? Você chega lá, eu quero abrir uma empresa, beleza, vou aqui, abro rapidinho, 2, 3 dias você está com o CNPJ em mãos. No entanto, essa empresa que abre sem um planejamento, sem você fazer algumas perguntas, sem saber se aquele cara está realmente preparado para o empreendedorismo, ou ele está simplesmente indo na onda, meu amigo abriu ali, eu vou abrir também. Então a gente faz isso para que ele mais na frente não tenha um problema, né? E muitos também já nos procuraram porque estavam com problemas dessa forma. Eu acredito até que quando o cara procura porque ele tá com um problema, é que o início, na informalidade, o cara não precifica direito, porque ele não tem uma ideia de impostos, de tudo que ele precisa colocar, né, para precificar o produto dele. Aí quando ele se depara com a necessidade de precificar corretamente, ou é porque o leão já bateu na porta, porque já tá meio bagunçado o negócio, seria isso? É verdade, assim, tem algumas situações, né? Por exemplo, tem um cara que abriu, não recebeu informação nenhuma, ou ele mesmo abriu, porque o microempreendedor, você mesmo pode acessar lá o portal do governo e abrir uma empresa. Hoje em dia, com a modernização do governo, né, que houve realmente uma melhoria considerável nisso, qualquer cidadão ele pode acessar lá o portal do governo e constituir uma empresa. Só que esse cara ele vai constituir uma empresa, como você disse, ele não vai saber o preço que coloca na mercadoria, ele não vai saber quanto ele precisa para manter aquela empresa. E com isso, ele está fadado ao fracasso. Infelizmente, a realidade é essa. E quando esse cliente chega já com problemas, na grande maioria dos casos é porque, ele não recolheu os impostos, né? Não falar de microempreendedor, né, que são aqueles empreendedores iniciais. Ele não recolheu os impostos, e olha que é barato, 60 e poucos reais, microempreendedor. Só que o cara, muitas vezes, ele nem sabe que tem que recolher aquilo. Ou porque ele foi lá na internet, abriu, ou ele procurou outros locais e não explicaram. Então ele já chega lá com uma dívida considerável, né? E aí o que é que nós temos que dar para esse cliente? Uma solução, se é viável ele continuar com aquela empresa, ou se é mais viável ele fechar de repente aquela empresa, né? Então tem que ser feita essa análise. Mas a maioria dos casos é isso. O cara não teve informação no início, criou-se a dívida e já chega lá endividado, né? Certo. Aí no caso MEI, essa negociação é algo simples? Parcela, não parcela? Como que você ajuda o cara a se organizar se ele chegar nessa situação? É bem assim. O simples, né? Na realidade, o microempreendedor é uma das modalidades mais simples de empresas que tem, né? Porque você paga um valor fixo, 56 ou 60 e poucos reais, dependendo se a atividade for comércio ou serviço, né? E você paga esse valor. O cara está endividado no microempreendedor, não entregou as declarações, não fez nada. Então, é possível fazer um parcelamento desses débitos, ele se regularizar e continuar com o negócio dele, né? Com o CNPJ dele aberto e funcionando, né? Então, é bem simples, não é algo complexo para ele resolver. Então, nós lá orientamos o cliente, passamos para ele a realidade da situação da empresa dele. Ó, sua empresa está devendo aqui, sei lá, R$ 1.200. Então dá para você parcelar em tantas vezes aqui, regularizar e continuar com o negócio. Ou simplesmente dizer, não vou conseguir pagar, vou ter que dar baixa na empresa, né? Então assim, ele tem essas duas possibilidades, tá? E é importante o microempreendedor que está nos ouvindo e nos assistindo entender que o fato dele não pagar aquele valor, aquele imposto lá, ele está simplesmente deixando de recolher a contribuição previdenciária dele. Que um dos motivos da criação do microempreendedor foi fazer com que aquele cara autônomo, aquele vendedor de pipoca, aquele vendedor de picolé, aquele cara pequeno, se regularizasse e passasse a recolher o seu INSS. Então, quando esse cara não recolhe, ele deixa de contribuir para a Previdência. Consequentemente, ele está descoberto da Previdência. Então, ele corre risco de, Deus o livre, de sofrer um acidente e não ter auxílio do INSS, né? Porque quem está em dias regularmente pagando, ele vai ter o auxílio do INSS. Mas esse cara que não está pagando, e aí ele não vai ter esse auxílio. E outro ponto importante, antes de salientar, do microempreendedor é que, Robson, eu posso pagar, deixar os débitos sem pagar e não vai acontecer nada? Tem casos e casos, né? Tem casos em que aquele débito já está, o que a gente chama de inscrito na dívida ativa, né? Que já vai para a Procuradoria Federal, em que aí ele não tem simplesmente como deixar de pagar. Ele vai ter que pagar de qualquer forma. Mais cedo ou mais tarde, vai chegar uma notificação para ele, ele vai ter que pagar. E tem casos que não, que realmente ele ainda não foi inscrito em dívida e dá para cancelar, só que não vai contar o tempo de contribuição para ele. Entendeu? Entendi. E partiu que o cara partiu para essa formalidade, né? De estar em dia, de pagar, de ter esses direitos. Como que a Constantino trabalha
com essas pessoas? Como que é essa orientação? Eu tive a boa sorte de ter uma esposa contadora, né? A gente está até falando dela aqui antes, que é uma pessoa que às vezes me fala algumas coisas e me abre a visão quanto a isso. Comecei a empreender da minha maneira e fui me adaptando com o tempo. Você ajuda as pessoas a se formalizar, precificar o produto deles. Isso é a contabilidade nova? É aquele que vai e auxilia até mesmo nesse, ó. Bom, vou dar um exemplo, né? Até o Patrick teve aqui e falou que teve um problema porque ele comprava a rapadura de um senhorzinho que eu fazia em casa e ele não tinha nota daquilo. E precisou de apresentar. Então, até nessas situações, essa nova contabilidade ajuda a organizar? Sim, sim, sim. Assim, a contabilidade que é dita como tradicional, né, mais antiga, mais arcaica, ela simplesmente não faz contabilidade, ela simplesmente faz o recolhimento de tributos. Gera lá imposto e manda, né? Nós procuramos ter um pensamento diferente. Nós procuramos orientar o cliente além daquilo que ele precisa, né? Digamos, dizer para o cliente quanto é que vai custar um funcionário para ele por mês. Porque não é simplesmente pagar o salário e acabou-se, né? Você tem a sorte de ter a Luísa, né? Que orienta tudo e vira e mexe, tem alguma dúvida, fala lá comigo, fala lá com a nossa equipe e a gente ajuda. Mas a maioria dos empreendedores não tem uma Luísa da vida que entende disso. Tá? Então o cara diz, eu vou contratar aqui 10 funcionários. Beleza, qual é o custo? O salário é 1.200, então vai dar aí em torno de 12 mil reais. Só que não é só isso. Você tem férias, 13º, INSS, FGTS, todos os outros encargos que incidem sobre uma folha de pagamento. Então a gente procura, até um cliente recentemente disse, se tu faz desestimular a gente a contratar. Eu disse, cara, não é desestimular, você tem que contratar de maneira consciente. O que adianta você contratar 10 funcionários e quando for daqui a 2, 3 meses ter que demitir a um custo altíssimo, né? Então nós orientamos o cliente a analisar realmente se ele precisa daquela quantidade de pessoas, se é necessário ele contratar aquela quantidade de pessoas e que ele fique ciente do custo que vai ter a contratação dessa quantidade de pessoas, né? Para que evite ele vir a se meter em uma dívida, né? E dívida trabalhista, a gente sabe que realmente é algo que é caro pra caramba aqui no Brasil. Não, demais. Mas, assim, existem dentro dos direitos aí esses contratos, igual acontece no final de ano, né? Só por um período. Tô vendo um pico de atividade aqui durante 2, 3 meses. Aí a pessoa pode contratar por aquele período. Há uma diferença de impostos a pagar? Ou não, a mesma? Não, existe sim, há várias modalidades, né? Com a reforma trabalhista, houve aí uma ampliação do leque de formas de contratação, né? Se você analisar antigamente, você só tinha realmente a forma de contratar mensalista, né? Que é por mês e pagar o salário normalmente. Tinha a forma de você contratar horista e horista e diarista, né? Já existia isso. Com a reforma, surgiam outras modalidades, né? Que é você contratar funcionário por tempo intermitente, né? Que o cara só vai trabalhar quando você realmente precisa dele. E aí você vai recolher os impostos com base nos dias que ele trabalhar. Tem alguns detalhes desse tipo de contratação, mas isso ajudou muitas pessoas. Imagine só um restaurante, né? Que nessa época do ano agora, de novembro e dezembro, começa a pipocar de contratação, porque tem as confraternizações, tem uma série de coisas. E aí o restaurante ele não quer engessar a folha dele, inchar a folha dele de uma maneira que ele vai ter um custo muito alto com demissão. Então é uma opção ele contratar o cara por período intermitente. Eu vou contratar o João para trabalhar só nos finais de semana. Contratar o João para trabalhar só sábado ou só domingo. Beleza. Com a reforma da lei trabalhista, ela permitiu essa modalidade, que a gente chama de contrato intermitente, né? Então isso facilitou muito a vida dos empreendedores nesse ramo de eventos, ramo de alimentação, restaurante, porque eles passaram a regularizar aquelas pessoas. A gente sabe, eles já contratavam de maneira avulsa, né? O cara vai fazer uma diária ali e fica avulso. Então, isso foi um mecanismo que surgiu muito bom para que esse pessoal que iria trabalhar, ele ficasse de maneira regular. A empresa não vai passar por risco nenhum, porque vai estar com um cara regular. E o cara que está prestando serviço também vai estar resguardado, né? Porque ele vai estar lá com a sua carteira assinada, porém para trabalhar só quando a empresa chamar. Isso reduziu muito o custo da empresa. Porque imagine só, você é um restaurante, passa aí de segunda a sexta, o movimento lá embaixo, né? E aí no sábado o movimento aumenta. Imagine você ter que pagar o cara para ficar direto, de segunda a sexta-feira, mesmo com o movimento lá embaixo. É muito melhor para a empresa contratar o cara só sábado e domingo, né?
E no caso pro funcionário, ele pode durante a semana ter um outro contrato? Ele pode ter mais de um contrato nesse caso? Pode. Ele pode ter vários contratos, né? Como é intermitente, né, que chama o termo, como é que funciona? Digamos que eu contrato o João de maneira intermitente. Eu tenho que avisá-lo antes que, ó, tal dia eu vou precisar de você aqui na empresa, tá? E o João, ele tem a responsabilidade de me comunicar se vai ou não vai. Pronto, ali nós temos um contrato, né, de que, ó, eu vou, não vou e tal, para poder ficar de maneira correta, né? E o João, você também quer contratar o João, né? Tipo, você quer contratar o João segunda e terça, ou só segunda. Aí o João disse, beleza, estou disponível nesse dia. E eu quero contratá-los outro dia. Então ele pode sim fazer vários contratos e prestar serviço para várias empresas. Diferente do funcionário mensalista, que também pode prestar o serviço para várias empresas, desde que os horários não choquem, né? Sim. A vantagem disso para o funcionário é que ele pode dizer, Edson, eu não vou trabalhar para ti hoje porque eu já vou trabalhar para fulano de tal, né? Desde que ele avise a empresa com antecedência, né? Tem lá as regrinhas, os detalhes que regulamentam isso. Mas isso facilitou muito. Ele pode... a gente vê muito isso nos países de fora, na América, na Europa, que as formas de contratação é dessa maneira. Tu vai trabalhar para mim tais dias e tais dias, beleza e tal, tchau, acabou. Se tu vai trabalhar para mim só meio período, tchau, acabou. Então, é dessa forma que a modernização da lei trabalhista ela veio, para que permitisse que essas pessoas tivessem algum tipo de segurança por estar com a sua carteira assinada, ter o recolhimento dos seus verbos trabalhistas e ter essa liberdade de trabalhar em vários locais, né? Legal. E o brasileiro tá sabendo fazer uso disso aí? Infelizmente, a maioria não. Não ainda, né? Infelizmente, não. Eu acredito que as coisas cultural aqui no Brasil demora, né? Até você conseguir implantar alguma coisa e mudar um pouco a cultura de dentro da empresa, vai tempo. Cara, é porque assim, nós empreendedores, né? Mais quem ainda não tem um auxílio contábil eficiente, a ideia do empreendedor, no geral, é não pagar imposto. A ideia dele não. Tentar fugir ao máximo de ter que pagar imposto. Não quero pagar imposto. E quando ele pensa em funcionário, a primeira palavra que ele vem é: vou pagar muito imposto. Então, assim, o empreendedor brasileiro, na sua grande maioria, o primeiro pensamento é não pagar imposto. Então, imagine só, eu vou contratar um funcionário, ele vai ter o pensamento de que vai pagar imposto. Aí o que ele faz? Ele cai na besteira de deixar o cara avulso. Só que mal sabe ele que o risco que ele está trabalhando, que ele tem de estar trabalhando com um cara avulso, é 1000 vezes maior do que ele contratar o cara de maneira intermitente. Mas isso ele não sabe. Para ele está tudo bem, eu estou aqui com o cara, ele presta serviço para mim só no final de semana, e termina o dia, eu pago a ele, acabou-se. Isso dura 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas um dia isso vai dar errado. Imagine só, vamos usar um exemplo aqui do funcionário fictício João, né? Aí o João está prestando serviço aqui para o restaurante EDS, mas ele está avulso. Ele vem, trabalha um dia, recebe o dinheiro dele e vai embora. Um belo dia, esse João sofre um acidente. E tem fotos dele lá que trabalhou para você, tem pessoas que viu que ele trabalhava para você, mesmo que fosse um dia ou outro. E aí ele vai, entra na justiça, eu trabalhava para o restaurante ADS. Mas tu não tem carteira assinada? O advogado dele vai pedir tudo. Até mesmo porque é normal que o advogado peça tudo para ver até onde consegue chegar. Então, o João vai dizer, trabalhava para a EDS Restaurante. Tá aqui, foto, trabalhava tal dia, tá aqui as fotos, trava lá. E aí, a EDS ela vai ser penalizada. Porque por mais que ela diga, não, ele só recebia a diária, tá aqui, eu tenho um recibo. Mas você não tem o vínculo trabalhista com aquele cara. Então, na risca da lei, na letra da lei, você está infringindo e está irregular. Consequentemente, você vai ter que pagar aquele funcionário. Na grande maioria das vezes, é feito um acordo, né? Mas você vai ter uma despesa considerável. Porque aquele cara vai exigir férias, 13º, FGTS, e aí você vai ter multas por não recolhimento dessas verbas. Então, o fato dele estar 1 mês, 2 meses, 3 meses com o cara irregular, vai retroagir tudo aquilo. Porque o advogado, sendo um bom advogado, né, um advogado trabalhista, ele vai pedir tudo. Ele vai perguntar ao João, mas tu trabalhava lá desde quando? Eu trabalhava lá há 1 ano. Então o cara fatalmente, dificilmente ele vai perder uma ação dessa, né? Que os advogados que nos ouçam aí devem concordar comigo, né? Então assim, tem até um amigo nosso que participou do nosso podcast, o IAG, que ele dizia muito isso, cara, as empresas perdem processo trabalhista, mas é porque elas querem fugir da regra da lei, né?
E o nosso empreendedor brasileiro, nós empreendedores brasileiros, apesar de eu compartilhar dessa dor de recolher imposto, sei que é ruim, porque também lá na empresa a gente recolhe imposto, né? Eu sei que é ruim, mas a gente precisa ter um pensamento, por mais difícil que seja, um pensamento do retorno desse imposto. Aí você diz, mas a gente não tem nada no Brasil de retorno. Fica muito É difícil, fato, né, né? visualizar isso. Mas aí é uma outra discussão, né? Uma outra discussão que a gente não vai escapar. E aí você tem que pensar por outro ângulo. É melhor eu correr o risco de ter que pagar lá um acordo judicial de 4, 5 mil, ou eu deixar esse cara regularizado, contratado intermitente, que se ele me colocar na justiça eu tenho a prova. Tá aqui, ele tá carteira assinada, foi recolhido, tal. Sai muito mais barato. Show. E esse intermitente, no caso, né, do acidente e tal, você vai pagar só proporcional aos dias que ele tinha atividade contigo. Na verdade, assim, ele vai estar segurado pelo INSS, né? No caso, como é intermitente, eu não tenho a obrigação de chamá-lo constantemente, então ele vai estar segurado pelo INSS. Num caso que aconteça alguma coisa, ele vai recorrer ao INSS. É diferente de um funcionário mensalista, né, que ele está diariamente com você ali. Se ele sofrer um acidente, você tem a responsabilidade de pagar 15 dias do salário dele e depois ele também vai recorrer ao INSS. A grande vantagem para o funcionário é que ele vai estar resguardado com esse auxílio do INSS, né? E da empresa ela vai estar resguardada contra eventuais processos trabalhistas. Agora entenda, não é que eu estar com o cara contratado intermitente, eu vou estar livre de um processo trabalhista. Não, eu vou reduzir consideravelmente o risco de eu ter um problema na Justiça do Trabalho. Porque por mais que o funcionário alegue 1000 coisas, eu vou ter lá controlado, tá a carteira assinada, então eu já vou estar reduzindo consideravelmente o meu risco, entendeu? Legal. Para você, diante desse momento aí da nova contabilidade que você, né, comentou, e já teve essa vivência muito com a antiga contabilidade, a virada de chave aconteceu em que momento? Quando que o Robson olhou e falou assim, cara, é melhor eu dar uma virada de chave aqui para eu ser até um diferencial? Cara, foi um cliente. Na verdade, a gente já vinha pensando muito nisso, eu já vinha pensando particularmente muito nessa questão da mudança. E eu participei de um evento em São Paulo esse ano, né, que é o Summit Contábil. E lá a gente teve vários insights, clareou muito a nossa mente, né, dos contadores. Mas o ponto assim que disse, cara, tu tem que mudar isso agora. Foi um cliente que ele fez um simples comentário. Eu sou muito ligado nessas coisas de comentário, né? Eu pego muitas coisas no ar. O cliente fez um comentário. A gente acho que estava num outro evento e tinha um cliente comum. E aí ele comentou assim: todo contador é igual. Só manda imposto pra gente pagar. Desse jeito. Todo contador é igual. Aquilo ali me mexeu comigo. Eu disse: caramba, quando eu constituí a Constantino Contabilidade, só há 8, 9 anos atrás, né, com a Patrícia, minha sócia, a gente constituiu com a ideia de que a Constantino Contabilidade seria uma contabilidade diferenciada. A gente já constituiu a empresa com esse pensamento. Que a gente via, né? Hoje ainda tem contabilidade antiquada. Tu imagina isso há 8, 9 anos atrás, como era, né? Então a gente abriu com esse intuito de ser uma contabilidade diferenciada. Mas, infelizmente, por conta das obrigações, por conta das imensas quantidades de obrigações acessórias que o governo impõe sobre o empreendedor e que a contabilidade é responsável de fazer, acabou que a gente não conseguiu, durante um bom tempo, ser uma contabilidade diferenciada. O nosso diferencial era evitar problemas para os clientes. Beleza. Mas isso não é o diferencial. Isso é obrigação. Era obrigação, né? Entendeu? Então, assim, por muito tempo a gente passou nessa, só mandando obrigação. Uma vez ou outra fazia uma reunião com o cliente, mas era muito raro. Era mais por demanda. O cliente ligava, quero falar com você. Aí ia lá e tal. Na maioria das vezes era para resolver problema. E não evitar problema. Então, esse comentário desse cliente me fez pensar, caramba, há 8 anos que eu constituí essa empresa com a ideia de agir diferente, mas eu estou sendo só realmente mais um contador. Então, eu não vou esperar passar mais um mês eu sendo só mais um contador, né? E aí eu pensei várias coisas, né? Entre mudar o nome da empresa, né? Pensei em uma série de coisas e aí o Edson aqui me ajudou muito nesse pensamento. E nós já estávamos na discussão. A gente estava já discutindo sobre isso. Então eu pensei em mudar o nome da empresa. Pensei em uma série de coisas, mas aí, com a ajuda do Edson, a gente chegou à conclusão de não, vamos fortalecer a marca e tentar mudar de dentro, né? Mas o ponto, assim, que disse, ó, foi isso que fez você mudar, foi esse comentário do cliente, porque eu não quero ser só mais um. Nós temos aí milhares e milhares de contadores e já recebeu a carteira de contador recentemente outros centenas de contadores.
Então, eu não quero ser só mais uma gota no oceano, né? Eu quero algo que realmente seja a diferença, para que daqui para frente o cliente ou o empreendedor que ainda não é cliente da Constantino Contabilidade, olhe e diga, não, ali realmente é algo que eu vejo de diferente. Muitas vezes não dá o retorno financeiro que a gente quer de imediato, mas dá um outro retorno, né? De você ouvir, como eu ouvi de um microempreendedor semana passada, né? Ele tem um restaurante, aliás, ele tem um mercadinho pequeno, uma mercearia, e ele foi lá no escritório, pedir para eu olhar as coisas dele e tal. Olhei, falei para ele que ele estava com débito, como é que ele resolvia, tal. E ele perguntou quanto é. Eu disse, não, eu não vou lhe cobrar para lhe dizer como é que está a sua empresa, né? Eu vou lhe cobrar, passar. Não, pode continuar, pode continuar. Eu vou lhe cobrar depois que você queira resolver o seu problema. Então ele disse, cara, tu é o primeiro contador que não me cobra para fazer uma consulta. Ele disse que foi em outros vários contadores e os vários contadores cobraram para fazer uma consulta. E eu disse, não, aqui eu não vou lhe cobrar porque é uma pesquisa, vou fazer uma pesquisa, faço um agendamento na Receita Federal, você vai lá e tal, resolve. Se não resolver, você me procura, aí sim eu vou lhe passar o preço para eu fazer o serviço, né? Não é que não deu trabalho fazer a consulta, deu. Porém, não é algo que eu acho que eu devesse cobrar desse cliente. Se eu quero ser um contador, uma empresa de contabilidade diferenciada, tem certas coisas que eu vou precisar dar para a sociedade. Isso eu acho que é a retribuição que eu dou para a sociedade de algo que eu venho ganhando constantemente, entendeu? E isso pode de imediato não me trazer nenhum retorno financeiro, mas eu tenho certeza que mais na frente vai trazer um retorno, se não financeiro, pelo menos de reconhecimento do nosso trabalho, né? Bacana. Dos clientes ativos que você tem, algum foi resistente? Você chegou a ter uma conversa, a apresentar? Porque eu sou um cara também que tem mudado algumas coisas dentro da EDS. E às vezes é para tão melhoria da minha atividade que quando o cliente não aceita eu fico meio assustado. Eu falo, ixi, esse aqui não vai caminhar muito mais longe não comigo. Porque houve uma resistência muito grande. Tem acontecido isso contigo também? Não, de resistência dessa nova mudança, né, de atitude, não. O que a gente tem visto da maioria dos clientes, por exemplo, tem uma cliente nossa, que é uma loja de confecção, ela recebeu, a gente não mandava alguns relatórios antigamente, né? Antigamente mandava o imposto, não mandava nenhum relatório dizendo o que foi, de onde foi, por que foi. E aí, mesmo antes de eu avisá-la dessa mudança, a gente começou a mandar os relatórios. E aí ela mandou uma mensagem para mim, eu recebi um bocado de relatório aqui, o que é isso aqui, o que é que aconteceu? E aí eu fui explicar para ela que a partir de agora nós estaremos mandando mais informações para que ela soubesse de onde estava sendo o imposto, por que estava sendo e tal. Então, assim, o que tem acontecido é com os clientes que nós ainda não conversamos sobre essa mudança, eles estão recebendo e já estão percebendo essa nova forma de agir da Constantino, né? E muitos, a grande maioria, têm dito que é muito bom. Apesar de que a gente sabe que muitos recebem o relatório e só joga ali de lado. Nem entendi muito. Mas a maioria tem aceitado bem. E assim, nós temos aí mais de 67 clientes ativos, né, na nossa carteira e ainda não tivemos a oportunidade de conversar pessoalmente com cada um. Mas o nosso objetivo é esse, é chegar, cada um, conversar, bater um papo. Os clientes com tributação diferente do Simples Nacional, que requer uma atenção maior, a gente já está tendo o hábito de fazer reuniões mensais, apresentar resultados, mostrar como é que está a empresa dele. E isso tem sido bem aceito. Tem sido bem aceito porque eu acho que a partir do momento em que você entrega mais do que aquilo que você foi contratado para fazer, dificilmente a pessoa vai resistir a isso, né? Ela vai receber com bom grado. Tiveram alguns que perguntaram, tu vai aumentar o valor dos honorários? Mas é aí que está a resistência, né? E aí eu sempre digo, não, a princípio não. A princípio mas não. Quando você começar a melhorar o seu negócio, lembre da gente. Né? Porque nosso objetivo inicial não é, de forma nenhuma, aumentar o custo do cliente, né? Evidentemente que a partir do momento que ele vê realmente uma melhoria do negócio dele, seja por uma orientação de precificar de forma correta, seja por uma reunião mostrando que ele está tendo uma despesa muito grande num determinado departamento dele, seja por a gente orientar que ele evite um processo trabalhista, ele veja que aquilo realmente merece algo a mais, né? E isso vai acontecer, não é da noite para o dia, né? Mas vai acontecer, sim, certeza. Interessante que você falou aí dos relatórios, você viu, né? As meninas também começaram a mudar uns relatórios semanal Foi, agora, né? A gente também implantou algumas coisas aí, porque a EDS está no momento de transição.
Marcelo Germano aí que eu diga. Eu escuto o podcast dele, leio o material dele. Um dia ainda vou fazer um curso presencial com ele. E o que virou a chave foi empresa autogerenciável. Eu escuto esse cara falando sobre isso todo dia. Que a empresa tem que ser autogerenciável. Porque não que o cara vai largar a chave da empresa, mas existia uma Edson dependência que me fazia mal, me fazia mal. E eu acho que esse momento é o melhor momento para quem quiser estudar gestão, porque tem muito conteúdo, tem muita coisa na internet, tem muita gente falando sobre isso. Então tem uns aventureiros que você para, escuta assim e fala, tá falando bobeira, mas muita coisa você consegue construir, trazer e aplicar no seu negócio. Sem dúvida. E aí a gente tem feito muito isso na IDS. Eu tenho feito reunião com a minha equipe, separei minha equipe em duas equipes, uma mais liderança, outra mais operacional. E isso foi o que já gerou aí de você receber um relatório semanal. Bacana. Porque tô cobrando mais isso também. Virou meta dentro da minha empresa, as meninas acompanharem, ter o crescimento, passar esse crescimento. E aí eu queria saber de você, essa nova maneira de gestão, já que você está 9 anos conversando com gestores, tendo contato com gestores. Os gestores de hoje estão mais bem preparados ou é para se preocupar mais do que com os antigos? Infelizmente, a maioria dos gestores com quem a gente lida não está preparado para largar a empresa, vamos dizer assim. Não está preparado. Lá na Constantino também a gente tinha esse problema, ainda tem, porque como é uma parte mais técnica, né, muitas coisas dependem de mim, basicamente, né, quando é em termos de setor fiscal, contábil, societário, jurídico, o que for, depende mais de mim. A parte trabalhista depende mais da Patrícia, da minha sócia. Mas você deixar a empresa independente de você é uma coisa, realmente é um passo bem longo. Não é algo que você faz da noite para o dia. E os gestores, eles infelizmente ainda não entenderam. Eles acham, né? Porque nós temos duas espécies de gestores, né? Nós temos o gestor que é o dono da empresa, né, que é aquele cara que é o dono e ele não quer sair de dentro porque ele tem aquele pensamento. O olho do dono é que engorda o gado, né? Sim. Só que quando o cara tem esse pensamento que o olho do dono é que engorda o gado, ele só vai conseguir olhar para um boi. Então ele só vai ter engordado um boi, ele não vai conseguir engordar todo o rebanho. Então ele tem que ter a visão ampla, visão macro do negócio. Então o gestor que é o dono, ele não quer largar a empresa, um dos motivos, porque ele acha que a empresa só anda com ele não quer largar, porque se a empresa não crescer, ele aprendeu lá quando ele era criança que o olho do dono é que engorda o gado. E o segundo motivo do dono da empresa é que ele não confia na equipe. Ele não confia na equipe, então ele pensa logo, esse cara vai me roubar. Esse cara vai me roubar, não vou largar aqui, não vou deixar porque o cara vai me roubar. E os gestores que não são donos da empresa, eles não querem ter uma gestão compartilhada com medo de perder o emprego. Ele acha que se der autonomia para a menina lá que cuida do setor de faturamento, para resolver as coisas do setor dela, ele vai perder o emprego dele. E, na verdade, ele tem que ter essa quebra de paradigma, né? O gestor que compartilha, que delega informações, que deixa a equipe agir por conta própria, não agir solto, né? Existe uma diferença entre agir por conta própria e agir solto. Quando você deixa a sua equipe agir por conta própria, ela vai errar. Isso é fatal, isso é fato, ela vai errar. A equipe ela não vai começar a fazer as coisas sozinha sem errar. Mas você tem que estar ali para orientar que ela vai errar aquela vez e depois não erre mais. Então, os gestores de hoje, a maioria ainda está preso a essa cultura do passado de não ter uma gestão compartilhada, não ter uma gestão descentralizada, né? Como é que nós temos tentado colocar isso na cabeça dos clientes? É justamente com esse discurso, né? Cara, se tu ficar focado só nisso aqui no operacional, tu não vai conseguir investir em outras coisas. Tu não vai conseguir ter uma visão de fazer outros negócios, mesmo dentro da tua empresa. Porque se você está preso no operacional, e eu falo disso como um cara que detesta o operacional. Eu sou um cara que eu não gosto do operacional, nunca gostei do operacional. Faço porque é necessário fazer. Eu gosto mais de ter uma visão ampla, de eu poder chegar com o Edson e com a Luísa, ó, a gente pode fazer isso assim, assim para melhorar. Tem esse campo que a sua empresa pode atuar para melhorar, você pode melhorar o seu produto assim, assim, assado, né? Então, assim, eu falo, o cara que está preso no operacional, ele não vai conseguir ter a visão macro do negócio dele. Era o que estava acontecendo comigo. Porque ele está focado ali, se a contabilidade foi feita, o imposto foi calculado, o cliente tal recebeu o imposto. Se eu parar para me preocupar, se a menina do setor fiscal calculou o imposto, mandou o imposto, fez isso assim, eu não vou ter condições de pensar
em gravar um vídeo de orientação para os empreendedores, fazer uma reunião com a EDS, pensar num outro negócio que eu possa incorporar na minha empresa, entendeu? Então, os gestores, né, que estão nos assistindo, nos ouvindo, eles têm que pensar nisso. Cara, eu preciso descentralizar. E como é que ele faz isso, né? Como é que ele descentraliza? Ele não vai ser da noite pro dia. Não. Cara, uma coisa que eu achei assim fundamental e implantei porque não tinha é a ideia da cultura. As pessoas entravam, não tinha uma integração digna de uma integração na IDS. Quando via, já estava fazendo, já estava dentro de um processo inventado por mim, porque tudo aconteceu em volta do Edson, né? E quando eu implantei essa ideia da cultura, de deixar os colaboradores participar mais, surgem ideias que não saem de mim. Sai, é verdade. O cara tá engajado, ele pensa, ele vê coisas e traz pra dentro do negócio. Isso já me ajudou bastante. Já ajudou bastante. A cultura de ter reuniões. A primeira reunião que eu tive com a Luísa, eu olhei assim pra planilha, olhei pros números, olhei assim, ela me explicou um pouco, eu já falei, pô, tem que tirar aqui, tem que colocar aqui, coisa que já muda, você já começa a ver como gestor. Aonde estava o Edson o tempo todo? Fazendo vídeo, editando, fazendo arte. E aí agora, visualizando mais de fora, e vi que eu tenho uma equipe super competente, Muito, viu? é realmente implantar o engajamento, a cultura, e os negócios vão ir acontecendo. Certeza. A longo prazo, talvez, mas que eu já estou plantando agora. É importante a gente ter esse pensamento de compartilhar e descentralizar, né? Primeiro passo, você vai mapear o seu processo, né? Você vai ter que mapear o seu processo, definir qual é o processo que eu tenho que seguir na minha empresa, né? Antes mesmo de você criar a cultura da sua empresa, você tem que conhecer o processo da sua empresa. Sei lá, vamos imaginar uma linha de produção, né? O cara vai lá fazer uma peça de roupa, uma indústria de confecção. Então, primeiro ele pega o tecido, faz o corte, depois faz a montagem daquilo ali e tal, até chegar ao produto pronto. Em todo negócio, você tem que ter a sua forma de trabalhar. Você tem que ter realmente aquela sua forma de trabalhar, o planejamento e a forma de executar aquilo. Você tem isso modulado, fica muito mais fácil. Porque você vai ter o passo a passo, e aí você vai dizer, não, tem que fazer isso, isso, isso. Opa, deu errado. Então, algum passo daqueles foi feito de maneira errada. Beleza, vamos corrigir o que foi que aconteceu e tal. Então você vai ter que fazer esse seu processo, montar o seu processo, e aí depois desse processo pronto, você vai pegar para o cara lá, para o seu funcionário e dizer, olha, nossa empresa trabalha dessa maneira aqui. Esse é o processo. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Você tem o seu processo pronto. Não quer dizer que aquele processo seja engessado. Eu tenho o meu processo, tá aqui. O meu norte é esse aqui. Eu recebo um tecido e quero que você me entregue a camisa nesse formato. Se eu tenho sequência 1, 2, 3 e 4. Aí o cara, mas se eu quiser pular da 1 para 3 aqui, você vai conseguir o mesmo resultado? Vou. Beleza, vamos tentar. E aí não tem segredo, é tentativa e erro. A maioria das vezes você tenta, erra, volta, corrige. Mas se eu não tiver isso bem estabelecido na minha empresa, eu nunca vou conseguir crescer. Porque eu sempre vou ter só aquilo ali, só aquela visão fechada do negócio. Né? E outra coisa, é dar liberdade para a equipe. Liberdade assistida, liberdade com um monitoramento do cara. Tu vai fazer, por exemplo, lá na agência, né? Os teus funcionários ele tem liberdade de sugerir a criação de algum conteúdo. Sim. Pode ser que o conteúdo que ele sugeriu dê errado? Pode, natural. Mas você tem que aprender com esses erros e corrigir a tempo de não cometer mais. Né? Então você tem que ter processo. E aí uma coisa que você falou muito importante, cultura. Qual é a cultura da sua empresa, né? Onde você quer chegar? Então a gente tem que ter isso muito claro, nós enquanto gestores primeiro, porque eu não consigo convencer o meu funcionário, o meu colaborador de onde eu quero chegar, se nem eu sei onde eu quero chegar. O cara diz, tu quer chegar aonde, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom, né? Tá bom, exatamente. Então, recentemente me perguntaram, mas onde é que tu quer chegar? Eu disse, cara, eu quero chegar em tal objetivo. Eu atingi esse objetivo, beleza, eu tô com o meu primeiro objetivo atingido e aí eu vou para o segundo objetivo. Então nós temos que ter isso muito claro na nossa mente, entendeu, Edson? Eu quero chegar em tal canto. Qual é o objetivo? O objetivo da Constantino é ajudar o maior número possível de empreendedores a crescerem os seus negócios de maneira sustentável, de maneira equilibrada e que não tenham prejuízo. Nosso objetivo com o cliente é esse. Beleza, então eu quero fazer isso. Como eu quero fazer isso? Quero fazer isso entregando mais do que impostos, dando mais sugestões para ele, seja gravando um podcast, seja gravando vídeo de sugestões. Então, assim,
Eu tendo isso bem claro na minha cabeça, eu vou conseguir fazer com que a equipe entenda. E terceiro, e não menos importante, é saber quem você está contratando, né? Você não pode pegar um cara lá no meio da rua e trazer para dentro da sua agência simplesmente porque o cara diz que é design, não sei o que, não sei o que. Ou também você não pode contratar um cara que é o bambambam bam, bam do design para sua empresa sem você saber que ele compactua da sua mesma cultura. Porque senão, é aquele velho ditado, uma laranja podre vai estragar toda a cesta. Então, é importantíssimo você saber quem você vai contratar para dentro da sua empresa. E encarar a sua empresa como realmente ela é. É a família da gente. A gente passa muito mais tempo na empresa do que em casa, né? Então, se eu pegar um cara que ele não está engajado dentro do meu objetivo, ele não comprou a minha ideia, esse cara vai prejudicar mais do que ajudar. Então é importantíssimo, importantíssimo você saber quem você está colocando para dentro da sua empresa. Com certeza, seguindo esse passo, não é 100% de certeza que dá certo, mas está no caminho. Minimiza as possibilidades de erro, né? Muito. É o que eu tenho escutado muito. Vamos minimizar as possibilidades de erros. Vamos fazer uma pesquisa, vamos ver, vamos conversar, vamos entender, vamos escutar. E é isso que eu tenho feito. Eu tenho lido, tenho escutado e na minha visão, né? Em poucos meses aí, já tô vendo que a equipe tá mudando, que a nossa cabeça tá mudando. E com isso, a ideia é que eu até um lema agora. A ideia se cresce quando impacta a vida de pessoas. Sim, perfeito. Então, assim, a gente tá com isso, então se a gente vai fazer um evento, a gente vai divulgar aquele evento sabendo que a gente tem que impactar a vida de pessoas. A gente vai fazer um encarte de supermercado, aquele encarte tem que impactar a vida de alguém. E isso eu tô vendo que tá ficando forte, a galera tá entendendo e o feedback tá sendo bom, tanto interno, que os colaboradores, a gente trouxe gente nova também pra equipe, até com uma visão diferente, né? Que é uma pessoa que a Amanda, que era influencer. Eu não tinha esse profissional dentro da agência. Eu tinha sociais mídia, mas não tinha nenhum influencer. Trouxe ela, que traz uma roupagem nova, uma ideia diferente, uma visão diferente. Aquela pessoa que vai no cliente, que anda, que filma com o celular. E, cara, o impacto tá sendo bacana. Quem quiser conhecer mais de perto, a ideia está de portas abertas aí para fazer esse network, bater esse papo. E é isso. Vamos saber mais aqui do Robson Constantino. Que é ele que veio para falar aqui, não eu. Cara, agora sim, acho que um dos grandes desafios de empreendedores, principalmente quem tá no começo, quem tá no meio ainda às vezes sofre por conta disso, mas o Prolabore, o cara abre a empresa pensando que ele vai ter muito dinheiro e não vai precisar trabalhar, né? Tipo assim, às vezes o cara, não vou ser empreendedor que eu vou ganhar muito dinheiro e vou trabalhar pouco. Ao contrário, trabalha mais e às vezes fica com bem pouquinho. Verdade. Como que você orienta, como que é essa sua troca quando entra nesse assunto? Só um depoimento antes de responder. Primeiro, eu conheci o Edson há algum tempo, já a gente já se conhece há algum tempo, de indicação para outros clientes, uns clientes em comum que nós tínhamos, né? E o trabalho do Edson não é porque eu estou aqui, né, sem demagogia, realmente é um trabalho diferenciado. E, cara, eu tenho que deixar aqui os parabéns a você, mas em especial a sua equipe. Sua equipe realmente se garante, né? As meninas que me atendem lá são muito boas, a gente tem um retorno, feedback muito bom do material que vocês produzem, né, pra gente, que a gente divulga para os clientes. Então, pessoas que ainda não são clientes da Constantino, e recentemente uma pessoa dos Estados Unidos falou comigo, dizendo que tinha visto uma postagem nossa, ele é brasileiro, mora lá nos Estados Unidos, e que gostou muito do nosso conteúdo e da imagem, né, que a gente postou lá. Então, isso eu quero deixar aqui os parabéns para a EDS, para você, que realmente a sua equipe é fantástica, tá? Show. E quanto à questão de Prolabore, né? Quem empreende pensando que de imediato o cara vai ficar rico, meu amigo, não empreenda. Não empreenda. E o outro que acha que vai trabalhar pouco, também não empreenda. Porque geralmente, na maioria dos casos, né, vamos dizer 100% dos casos, quem quer empreender tem que estar disposto a trabalhar muito mais. A gente trabalha muito mais. Acho que tem dias que a gente trabalha 14 horas por dia. Fácil. Final de semana, esquece final de semana. Uma vez eu ouvi num podcast o Roberto Justus, ele falou uma frase que realmente é algo que eu compactuo dessa ideia, né? A vida da gente, ela é feita de ciclos, de fases. Vai ter uma fase que você vai ralar pra caramba e realmente você vai ter que ter pessoas ao seu lado que entendam isso, né? Olha, eu estou num momento da minha vida que eu preciso ralar bastante para construir um nome, eu construir uma empresa e tal, para que ela lhe permita mais na frente você não trabalhar tanto e possa usufruir daquilo.
Então a gente não consegue, a frase foi essa, você não vai conseguir ter tudo ao mesmo tempo, sempre. Legal. Eu não vou conseguir ter um negócio que eu preciso trabalhar muito e dar 100% da atenção para minha família. Eu não vou conseguir dar 100% da atenção para minha família e trabalhar muito. São fases. E tem que se cercar de pessoas que entendam isso, né? Que você tem as fases que você precisa realmente fazer sacrifício. Ser empreendedor é fazer sacrifício. Agora você me perguntou, Robson, tu se arrepende de ter se tornado empreendedor? Nenhum momento. Nenhum momento. Tem meses que a gente ganha menos do que se fosse uma carteira assinada. Já tive propostas, N propostas de empresas, até multinacionais, para assumir uma contabilidade que eu ganharia mais do que eu ganho em alguns meses. Porém, eu não me vejo mais trabalhando para uma empresa, fechado naquilo, né? Por quê? Você perguntou de Prolabore, né? Qual a orientação que eu dou para o cliente. O cliente tem que entender que nos primeiros meses de empreendedorismo dele, vamos dizer 6 meses, vamos colocar por baixo, né? Nos primeiros 6 meses ele não vai ter como fazer retirada de Prolabore. Então, é uma das perguntas que a gente faz quando vai abrir uma empresa lá. Você tem condições de se manter durante um determinado período sem retirar dinheiro dessa empresa? Tenho condições. Beleza, então dá certo você seguir o negócio. Porque nos primeiros meses o cara vai estar ali, iniciando. Ele vai ver, vai ter meses que ele vai estar no vermelho, vai ter meses que ele vai sobrar alguma coisa, mas aí ele tem que fazer ali o caixa dele para que ele consiga, depois de 6 meses, pensar em retirar alguma coisa, né? E o que eu falo de retirar, evidentemente, que é retirar os lucros da empresa. Lógico que o cara tem que também colocar dentro da precificação do produto dele ou do serviço o salário dele, né? Mas o salário dele tem que condizer com a realidade dele. Por exemplo, tu era funcionário de uma empresa X, ganhava lá 2 salários mínimos. E tu se mantinha com 2 salários mínimos. Então não vai empreender com a ideia de que não, agora eu vou tirar 5 salários mínimos. Não vai. Não vai, não tem como. Raras as exceções que o cara começa a empreender hoje e amanhã já está faturando lá um valor absurdo. Mas na maioria dos casos, ele tem que entender que ele precisa se manter durante 6 meses sem mexer no dinheiro da empresa. Robson, após 6 meses, se ele não conseguir, aí ele tem que ligar a luz amarela. Porque se em 6 meses o negócio dele não engrenar, não conseguir pelo menos se manter, né, você sabe que aquele negócio, dependendo do segmento, está fadado ao fracasso. Então ele tem que ter isso em mente. Saber que ele não vai fazer uma retirada muito vultuosa de Prolabore, que no mínimo ele vai conseguir se manter, para que a empresa dele consiga ganhar sustentação, se manter ali, se equilibrar, né? Então é isso que eu oriento aos empreendedores. Cara, não vá pensando que você vai ficar rico da noite para o dia. Pode demorar a sua vida toda você não ficar rico. Mas, né, eu aconselho todos que têm essa capacidade a empreender, né? Falando da questão de que a gente brinca muito de ficar rico, eu acho que o empreendedor ele tem que pensar, antes mesmo de pensar em ficar rico, pensar em qual é o objetivo dele que ele vai empreender. Se a única motivação dele em empreender for para ficar rico, com menos de 6 meses ele vai se desmotivar. Porque ele vai trabalhar pra caramba, vai trabalhar dobrado e não vai ver o retorno imediato, né? Então ele tem que ter um pensamento além daquilo. Seja deixar um legado, seja ser alguém diferenciado, seja deixar uma história, seja ajudar mais pessoas. Então, assim, ele tem que ter um pensamento fora desse de querer ficar rico, né? Se você for ler as histórias dos grandes empreendedores do Brasil, a maioria deles empreendeu, uns por necessidade e outros porque queria fazer a diferença. O cara não queria ser simplesmente mais um, né? Tem aquele vídeo famoso do Charlie Chaplin, né, na linha de produção, que ele é sempre fazendo aquela mesma coisa, sempre fazendo aquela mesma coisa. Então os empreendedores, na sua grande maioria, já trazem no DNA essa ideia, não, cara, eu não quero fazer isso pelo resto da minha vida. Eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero poder realmente chegar e dizer, não, tá aqui, eu tenho um negócio diferenciado, eu ajudo pessoas de uma maneira diferente. E não pensar simplesmente no Prolabore, né? Se ele tiver esse pensamento, o Prolabore ele vai ser a consequência natural dele. Show. Robson, nossa hora se vai. Eu quero agradecer, abrir aí a oportunidade aí também no microfone para você falar um pouco aí dessa ideia dos treinamentos, que esses dias a gente, né, fez a captação ali de um treinamento que o Robson trouxe uma pessoa para falar sobre um assunto do momento. Então a Constantino Contabilidade está preocupada com isso, né? Em atualizar, em manter informado todo mundo, todos os empreendedores. Então não é só quem está na cartela de cliente, não. Se você quer acompanhar, quer estar atualizado, tem a página da Constantino, a gente sempre faz publicações ali de assuntos atuais. Então eu quero agradecer o Robson, né, e abrir aí o microfone para ele poder falar um pouco mais aí da Constantino e das suas atividades, do seu conhecimento.
Cara, primeiro de tudo agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o convite, né? Dizer que foi uma satisfação estar aqui com vocês aqui nesse programa. E a Constantino realmente é uma contabilidade que quer ser diferente, né? Quer dar a você, empreendedor, além de impostos, né? Dar sugestões de você melhorar e você desenvolver a sua empresa. E nós temos outros projetos paralelos à Constantino, né? Lá a gente tem uma equipe muito boa que consegue resolver as coisas e os outros projetos paralelos são os treinamentos que a gente sempre costuma trazer, né? Tava um pouco parado, mas nós voltamos agora. Trouxemos, como você falou, o Paulo Almada, que falou um pouco sobre a questão do Pix, né? Logo vai ao ar esse treinamento em formato de podcast também e outros formatos. Estamos montando alguns treinamentos, né, em parceria com a EDS, que vai ser um outro produto que eu acredito que já no início de 2023 a gente começa a lançar, né? Tem o nosso podcast, que ainda se chama Conta aí Contador, mas a gente está falando um pouco sobre isso, né? Tem o podcast, tem as palestras, que eu também ministro algumas palestras em algumas empresas, né? E a gente vai voltar com isso também no próximo ano. Então, assim, tem muitas coisas que a gente vai tirar do papel, né? Mas o nosso foco, a contabilidade diferente, somos nós, a Constantino Contabilidade. Contatos lá nas nossas redes sociais e nós estamos à disposição para ajudar no que for possível. Valeu, então eu quero agradecer e pedir pra galera se inscreva no canal, ative as notificações, fique conectado nos conteúdos produzidos aí pela EDS e no EDS Podcast. Valeu? Tamo junto. Cara, a gente ficou bonito, sabe? Eu vou ter que aumentar o tempo do podcast, uma hora tá dando mais.